Salve, meus queridos, beleza? Então, hoje a gente vai estar recebendo 5 perguntas do chat também, e depois vão ter 4 perguntas surpresa para o Pietro. A primeira são 2 perguntas de 100 bits, 2 de 300 e uma de 500. Se você quiser fazer alguma propaganda, 5.000 bits, pode mandar aí que vai ser na hora. E a gente vai estar sorteando também um boné da Fittipaldi Brothers. So, fica ligado aí até no final. E aí, Pietrão, já baixou a adrenalina aí da estreia? Claro, meu, mas prazer aqui estar com vocês. A Adriana já voltou de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aí, Vini e Carva. Sei que vocês estão na Flórida aí, passando um calor, eu estou num frio aqui, cara, na Carolina do Norte. Passei as férias aqui com a família, mas obrigado pelo convite. Muito feliz de fazer parte do seu programa. Obrigado você, né? E eu queria te perguntar, já vamos começar perguntando aqui que eu tenho uma dúvida. Quando você é piloto reserva da equipe, você viaja junto com a equipe para todos os GPs, fica no mesmo hotel, entra lá no briefing, nas coisas, ou não é bem assim? Como que é? Não, é assim, eu faço toda a viagem com a equipe, sabe, desde sair com a equipe até o aeroporto, do aeroporto para a pista, todo mundo fica no mesmo hotel. Só os pilotos titulares, às vezes, ficam num hotel diferente, porque, às vezes, se não tiver hotel disponível perto da pista, que dá para ficar a equipe toda, eles colocam pilotos perto da pista e o resto da equipe, como chefe de equipe, engenheiro, piloto reserva, mecânico, fica em um hotel diferente. Então, deu até em Abu Dhabi, que tem um dos melhores hotéis do ano. Quando eu estava correndo, a equipe me colocou no hotel, o Hotel W, que fica dentro da pista. O resto da equipe ficou em outro lugar, até que, como eu sou amigo dos mecânicos e engenheiros, que eu estou sempre no mesmo hotel que eles falaram, pô, agora você titular está estrelando, ficou em hotel bom, não sei o quê. Não, o hotel era assim, cara, hotel maravilhoso, dentro da pista. Eu acordava de manhã e tava cheio de vida assim meu quarto, eu olhava para fora e eu tava em cima da pista. Muito então eu acordava de manhã, eu tomava café da manhã dentro do quarto, ordenava aquele room service, né, que a equipe tava pagando a conta, falei, pô, vou ordenar todo dia aqui. E era legal, pô, você acorda, tá lá, você tá dentro da pista, desce o elevador, já tá no paddock. Então, mas normalmente você sempre vai com a equipe, entendeu? Só tem essas, às vezes o piloto titular fica em um hotel diferente. Ninguém dorme nos motorhomes, nesse caso. Não fica no... Cara, não, eu acho que tem um ou dois pilotos que tem algumas corridas na Europa que eles trazem seu próprio motorhome, que eu acho que é o Lewis Hamilton. O dele deve ser melhor que o hotel, né? O dele melhor que o hotel, hein? Porque ele traz, esse ano não deu, mas normalmente ele traz o motorhome dele e aí traz um outro motorhome para os funcionários dele. Caramba. Que aí, tipo, ele tem seu próprio cozinheiro, sabe? Então o cara faz o jantar para ele, o almoço e tudo. Aí ele, normalmente, às vezes, algumas corridas ele traz o motorhome dele e o Stroll é o outro que traz. Pô, legal. E como que você está lidando com essa mudança de reconhecimento? Porque, obviamente, eu imagino que aumentou bastante, né? Do momento em que você estreou. Sim, cara, assim, claro que a estreia foi meio que, não uma surpresa, né? Porque como piloto de reserva de teste, você sempre precisa estar preparado para qualquer momento você entrar no carro, mas você nunca, assim, acha que, não é que você não acha que vai acontecer, mas a chance é muito pequena. E quando aconteceu, foi depois quando eu tive a minha estreia, foi por causa de um acidente grave do Romain, graças a Deus ele saiu inteiro, mas foi muito importante para mim ter essa oportunidade, porque claro que isso, sabe, levanta o meu nome dentro do automobilismo, sabe, sendo um piloto que já correu na Fórmula 1, isso como um piloto profissional ajuda muito para ter no currículo, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho, que foi importante, para poder mostrar nosso desempenho, mas foi muito bom, foi uma oportunidade surreal para mim. Pô, legal. E você já decidiu o seu futuro para esse ano? Bom, cara, estamos trabalhando ainda, sabe, tem várias possibilidades. Eu gostaria de também continuar na Fórmula 1, até se for como terceiro piloto, porque vaga de titular não tem mais, mas se
se eu continuar como terceiro piloto seria importante para manter um pé lá dentro da Fórmula 1, mas correr também seria muito importante, porque né, nessa última temporada 2020 eu fiquei 9 meses sem pilotar um carro de corrida. Isso é muito tempo. Se você pensar em qualquer jogador de futebol, jogador de basquete, o cara que, sabe, luta UFC, o cara tá toda semana. Um piloto de corrida não tem a chance de treinar tanto como esses outros esportes. Mas você todo mês está no carro de corrida. Eu fiquei 9 meses fora do carro. Então, a coisa mais importante para mim esse ano, claro, eu quero manter um pé na Fórmula 1, mas eu preciso estar correndo, porque é muito difícil ficar parado e voltar. Graças a Deus, quando eu voltei, a gente voltou num ótimo nível, mas com certeza eu estou focado em voltar num programa de corrida em 2021. Legal, a gente vai estar na torcida aí, independente. Certeza, e já avisa a gente de cá que a gente já vai empurrar a tribo também para todo mundo apoiar, entendeu? A gente consegue ser chato quando a gente quer. Eu sei, e independente de onde eu tô correndo, se eu, por exemplo, conseguir correr na Índia, eu vou estar correndo a maioria das corridas nos Estados Unidos. Eu já falei pro cara, imagina a gente ir que nem o Lewis Hamilton, alugar um motorhome, conseguir um patrocínio de motorhome. Você vem junto, Vini, a gente vai lá, eu vou estar correndo no final de semana, vocês fazem o churrasquinho durante o final de semana, a gente fica lá vendo a corrida, acompanhando, podemos fazer o podcast durante o final de semana, ia ser top, hein? Aí eu vou ser sincero, eu tô gostando mais do que a Fórmula 1. Vou fazer campanha pra Indy, pô. Eu queria já avisar a galera, a gente faz ao vivo aqui, entendeu? Então às vezes vai ter problema de internet mesmo, com o convidado ou com a gente. Ao vivo é assim, a gente não tem como. Outra coisa que eu queria falar pra galera, às vezes a gente tá meio de costa pra vocês, quando a gente tá entrevistando, porque ele tá olhando a gente na câmera. Então, tem uma câmera em cima da TV. Fica meio desrespeitoso com ele também se a gente ficar o tempo todo virado pra vocês. Então a gente tenta meio que... O foco é o convidado, né? Então a gente tem que... É difícil você conversar com a pessoa e não tá olhando pra ele. Então, aí eu espero que vocês entendam. Só pra deixar claro. Mas eu queria falar parabéns para vocês. Eu vi o podcast que vocês fizeram com o Gaules, eu estava assistindo, ficou muito show, cara. De verdade, parabéns. Obrigado. Vocês fizeram em pouco tempo, ficou legal pra caramba. Então, vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Eu tô parabéns, hein? Muito obrigado. Vocês que o Carva foi agora para a Flórida, vocês arrumaram isso em pouco tempo. Faz menos de um mês que eu tô aqui. O Vini adiantou umas coisas. Não faz um mês ainda que você chegou, né? Não faz. E você tá convidado para vir aqui. Já tá meio bronzeado, hein? Você tá meio bronzeado, então, cara, da Flórida. A vida boa da Flórida. Pelo menos frio que a Atlanta. Com muito menos. Então, essa semana a gente foi assistir a Escusa lá em Miami. As coisas de kart. Você já correu lá? Já em Homestead? Foi em Homestead, a gente foi lá assistir, tava tendo a final do kart. Todas as idades, o Master. Nossa, teve várias corridas assim muito legais. A gente foi lá com o amigo do Vini. Eu cresci correndo aí. Eu cresci correndo em Homestead. Então, mandei essa pergunta pro Enzo. Falei, Enzo, você já correu aqui? Você tá brincando? Foi aí que tudo começou. Deu uma dura. Cara, tudo começou lá. Tinha 2 pistas perto da nossa casa. Era Opaloca, que era uma pista que a gente só treinava, não podia correr. E aí tinha Homestead, que a gente treinava, mas também tinha corrida lá. Então, quase todo final de semana eu ia com a minha mãe. Meu pai normalmente estava no Brasil trabalhando, né? Minha mãe levava eu e o Enzo para as corridas. Aí a gente treinava sábado e corria domingo. E até, inclusive, esse campeonato Escusa, a gente correu. O Enzo também correu. Não sei se ele ganhou. Eu acho que ele ganhou um campeonato. Aí tinha um que chamava... Era Escusa The Dash for Cash. Que aí, tipo, o cara ganha... Bem coisa de americano, mas o cara que ganha... O Enzo tinha uns 11 anos de idade. Caramba. E o cara que ganhasse ganhava, tipo, $2.000 em dinheiro. Aí o Enzo ganhou a corrida. Aí tinha uma foto dele, assim... Ele era meio gordinho, assim, baixinho, tava com $2.000 na mão. Sorriso enorme. Imagino. Você chegou a correr no Moroso também, que fica em West Palm Beach ou não? Sim, cara. Essas 3 pistas aí era Moroso, que era West Palm Beach, que agora eu acho que eles fecharam PBI, a pista né? lá. Palm Beach, Fechou. Fecharam a pista? Fechou. Morreu uma menina, Caramba. parece. Teve um acidente com uma menina. Não, assim, se fala que o cabelo dela enrolou
no motor. Nossa. E aí... Mas de kart, então, não De foi de kart, carro. foi de kart. Não, de carro ainda tem. De carro na pista, no oval, né? Tem um oval lá, não é? Tipo um ovalzinho assim, tem. Mas na pista de kart aconteceu isso e eles fecharam o kart, não tem mais. Caramba, meu, Foi um coisa acidente. horrível. Já fazem, acho que quase 2 anos que aconteceu isso, que eles fecharam. Não tem mais kart de aluguel, não tem mais como você ir lá andar de kart. Pô, Minha última corrida de kart foi lá. sério? Minha última corrida foi em 2000 e... claro, eu treinei já kart recentemente, mas minha última corrida foi lá. Isso foi em 2012, cara. A foto tá lá, inclusive. É 2012. Florida Winter Tour chama o campeonato. Da hora. Legal. E 2012. quem corria com você nessa época que virou piloto também? Eu tava até pensando disso agora. Tá. Aquela corrida, eu tava correndo... Tava o Patricio Ward, que agora tá na McLaren, na Indy. Isso é na mesma categoria. Tava o Oliver Askew, que também tava na McLaren, na Indy. E tinha uns outros pilotos que estão correndo de carro agora, mas esses dois nomes que eu lembro agora de mente, eles estavam lá e agora estão correndo profissionalmente. Você começou com que idade? Porque foi por vontade própria ou por livre e espontânea pressão mesmo? Do nome, de tudo? Não, foi vontade própria. Assim, eu comecei a correr com 4 anos de idade. O ano que eu nasci, em 96, foi o ano que meu avô parou de correr. Ele teve um acidente grave em Michigan. Aí ele quebrou as costas, quase quebrou o pescoço. Aí teve que parar. Mas quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, eu ia para as corridas. Isso eu não lembro muito, mas os meus 2 tios estavam correndo ainda, o Christian Fittipaldi e o Max Papis. Eles estavam correndo juntos, numa época na Indy, e aí depois os dois foram para IMSA, que faz 24 horas de Daytona. E aí comecei a assistir eles, eu comecei a andar de kart, mas eu acompanhava as corridas deles, eu ia para 24 horas de Daytona, assistir os dois correr, eu ficava lá no motorhome com eles. Eu adorava, eu era criança, eu dormia lá no motorhome, ficava, sabe, a noite inteira só zoando, brincando no parquinho lá, assistindo os carros. Mas aí isso começou a me dar vontade de querer continuar correndo. Aí eu comecei com 4, só treinando, e comecei a correr, competir mesmo com 7, 8 anos de idade. Pô, que legal. Mas era assim. Bacana. E tem alguém novo, tirando o Enzo, que você olha e fala, pô, esse cara tem futuro? Assim, dessa galerinha nova. Cara, tem vários pilotos que tem muito talento, que pode ter um futuro brilhante, principalmente, assim, exclusive, assim, pilotos brasileiros que eu vejo no kart europeu que tem grandes chances, com um grande futuro. Mas, claro, pode ter um cara que é muito bom, mas o timing, assim, quando você entra numa categoria, você sempre precisa estar na equipe certa, você precisa ter o apoio financeiro. Então, não só depende do cara ser muito bom, o cara precisa ter o pacote inteiro, entendeu? O cara precisa ser bom, ter uma marketing bom atrás dele, o cara precisa de patrocínio suficiente para começar nas bases das categorias júnior, e aí ter um pouco de sorte de, sabe, entrar na hora certa, no lugar certo, entendeu? Então, mas tem vários, principalmente brasileiros, vindo agora que tem futuro sim, com certeza. Hoje em dia o dinheiro manda muito, né, na Fórmula 1. Assim. Acho que sempre foi, né? Hoje mais ainda. Mas hoje mais ainda. Se o cara não basta o cara ser só bom, né? O cara tem que conseguir levar patrocínio, levar investimento para dentro da equipe, né? É isso que... E daí tem piloto de academia, entra, né, em cada pauta de prioridade, fica difícil competir. Qual que foi o primeiro monoposto que você pilotou? Cara, o primeiro carro que eu pilotei foi em PBI, em Moroso. Ah, é sério? Porque, sério, cara, porque quando eu estava primeiro correndo de NASCAR nos ovais, aqui na Carolina do Norte, eu ganhei o campeonato em 2011, e só em 2012 que eu fiquei sabendo que eu ia ter o apoio, sabe, com patrocinador e tudo para ir correr na Europa. E antes de eu ir para a Inglaterra em março, a gente organizou um dia de teste em fevereiro para fazer com carro, tipo, era um Fórmula Ford, mas chamava
USF 2000, USF 2000. E era um carro bem antigo, assim, monoposto antigo. Organizamos com uma equipe lá e eu fiz um dia de teste. E eu bati saindo do box. Você tá sério? Destruí o carro. Destruí o carro. Não. Destruí o carro. Porque era fevereiro, tava muito frio a pista. Eu nunca tinha pilotado um monoposto, cara. E na NASCAR você não precisava muito esquentar pneu. Você saía e o carro, tipo, grudava, assim. Não tinha muito isso de esquentar pneu. Aí, inclusive, tava meu pai lá. E tava o Nelsinho Piquet Jr., que era meu amigo. Ele foi lá me ajudar. E a equipe, os caras da equipe e o Nelsinho assim, não, precisa esquentar o pneu, sabe? Você vira à esquerda, à direita, você vai freando para esquentar 2 voltas. Eu falei, mano, esses caras são um bando, os caras não sabem o que eles estão falando. Você tem que esquentar pneu, velho, é só sair do box e acelerar. E eu entrei tudo agitado, assim, eu falei, mano, vou dar um pau nesses caras aqui nos tempos que eles estão fazendo. E eu nunca tinha testado um carro monoposto, eu fui muito, tipo, ignorante. Mas aí eu entrei no carro, saí do box, estava um frio, entrei numa curva fechada à direita, aí eu virei, eu freiei num lugar assim que eu achava que meio safe, né? Primeira volta, foi bem safe. Eu freiei, eu comecei a virar, mas não tinha nenhuma temperatura no pneu dianteiro, cara. O carro passou reto. E, tipo, eu virava o carro no ia. Eu falei, caralho, tô passando. Mas eu falei, não, tudo bem, eu vou ir na grama um pouquinho, vou voltar. Mas quando eu fui na grama, aqueles dias de manhã bem frio na Flórida, que tá úmido a grama, e o carro na grama só derrapou ainda mais. Eu acho que eu ganhei velocidade na grama. Caramba. E aí, mano, eu fui direto na parede, destruí o carro. Nossa. Aí eu saí, velho, com uma vergonha. Fez aquela... Meu pai, você sabe como meu pai é, né, cara? Fez cara de quem Meu fez pai gol tava contra bravo. e... Fez cara de quem fez gol contra e saiu. Essa história eu quero Meu escutar pai um dia tava da muito perspectiva bravo, do cara. Gugu. Pegando um embalo nessa que você tá contando a diferença, qual que é a diferença assim de um carro da NASCAR para um carro F1? Nesse... É muito diferente, assim, o carro da NASCAR, ele principalmente corre mais em oval, né? A Fórmula 1 não corre em oval. O carro da NASCAR é muito mais pesado. Então é tipo, se você for comparar com um carro de rua, é você pegar um carro bem leve, pequeno, vamos falar você vai pilotar uma Porsche, tá? Uma Porsche 911, uma Porsche assim top, Porsche GT. Aí você vai e o outro você pilota uma caminhonete, um caminhão mesmo, assim, é muito diferente. O NASCAR ele é muito mais lento em virar o carro, transferência de peso também, quando você vira, tudo acontece muito mais lento, quando você acelera, quando você freia, você precisa ser muito mais suave no jeito que você manobra o carro. Aí com um carro monoposto, um carro que tem mais carga aerodinâmica, você consegue ser muito mais agressivo, entendeu? O carro, tudo acontece mais rápido. Inclusive, quando eu tive meu primeiro teste na Inglaterra de Fórmula 4, eu quase fiquei tonto. Era em Silverstone, uma pista que já era muito rápida. Eu não estava acostumado ao carro, tipo, reagir tão rápido. O NASCAR, ele é mais lento, sabe? O carro, coisa acontece mais lento. O Fórmula, ele vira muito rápido, entendeu? Entendi. Freia rápido, ele tem uma aceleração boa. Então, 2 estilos diferentes, completamente diferentes. Pô, legal. Uma coisa que eu tava pensando que acho que eu nunca te perguntei. Quem foi o adversário mais rápido que você já competiu? O cara que você vira e fala, cara, esse cara é chato, sabe? Tá sempre ali andando junto, você tá fazendo tudo certinho no seu dia bom, correndo, tocando bem, tocada limpa, e o cara tá ali, ó, incomodando. Eu acho que foi na Indy, quando eu estava... meu companheiro de equipe era o Sébastien Bourdais, que era um francês que correu já na Fórmula 1, ele correu pela Toro Rosso, ele foi 4 vezes campeão da Indy, e, cara, o cara é muito bom, meu. E, tipo assim, ele é o tipo de cara que ele gosta de trocar muita coisa no carro, e parece que ele tá perdido no primeiro treino, no segundo. Aí você fala, mano, esse cara já tá no bolso, o cara tá perdido, tipo, não tem chance de ele conseguir me pegar agora na classificação. Aí chega na hora da classificação, boom, ele mete um puta tempo assim, você fala, mano, como que esse cara conseguiu virar isso? O cara, eu acho que como ele é tão experiente,
para ele consegue testar várias coisas durante o final de semana de corrida, mas quando chega na hora que vale, ele coloca tudo junto, entendeu? Entendi. Pô, Tinha uma legal. vez que eu tava, era a corrida em Portland, que eu terminei em nono nessa corrida, a gente tava andando bem. Mas aí no treino ele bateu o carro, destruiu o carro. E o treino era um pouco antes da classificação, então a equipe tinha assim 3, 4 horas para consertar o carro. Então os caras estavam correndo para consertar no limite do tempo, achando que não ia dar tempo para ele sair e classificar. Aí o cara termina o carro do cara, ele sai de última hora na classificação, eu acho que o cara classifica assim top 5. Isso é um negócio absurdo. Eu falei, mano, o cara, ele até terminou no pódio aquela corrida. Meu Deus. Os franceses, ele é muito bom. Os franceses, em geral, são chatos, né, na corrida, no sentido bom. Os caras são bons, né? Os caras são bons. Você lembra a primeira vez que você pilotou um F1? Onde que foi? A sensação de entrar no carro, assim, que você falou, nossa, entrei nesse F1 aqui. Cara, que carro que foi? Você lembra? Cara, foi em 2018, com a Haas, no final de 2018. Foi em dezembro, nos treinos pós-temporada, em Abu Dhabi. E eu tinha corrido de Índia aquele ano, e aí eu entrei, cara, e quando eu ia fazer meu primeiro teste da Fórmula 1, a minha perna esquerda, ela ainda estava um pouco, tipo, quebrada, eu tinha quebrado as pernas naquele ano, e quando eu voltei a correr na Indy, eu voltei usando, tipo, eles moldaram um negócio na minha perna de fibra de carbono para proteger e me dar apoio quando frear, porque estava doendo muito minha perna. E quando eu freava, o meu osso ela meio que abria, assim, mexia. Para quem não sabe, um pouco quebrado. Você bateu lá em o carro falhou. Você quer entrar nessa história também? Só conta o acidente aí rapidinho pra galera que não sabe o que aconteceu. Então, naquele ano antes do teste, eu estava correndo. Eu fui campeão da World Series em 2017. Aí em 2018 eu estava correndo na Indy, no Campeonato Mundial de Endurance e também na Super Fórmula no Japão. E em maio eu tive uma corrida de 6 horas em Spa com o carro LMP1 no Campeonato Mundial de Endurance. E eu estava classificando o carro e eu estava na minha primeira volta e eu estava numa curva chamada Eau Rouge, que é uma curva muito rápida, curva mais rápida daquela pista. Foi quando eu estava no meio da curva e o carro teve uma falha elétrica. Quando teve essa falha elétrica, eu fiquei sem como é que chama? Né? Power steering. Ah, tá. O carro apagou. Então, o apoio hidráulico do volante, sistema hidráulico, parou de funcionar. Então, o volante travou. Fui reto na parede e o pneu esquerdo entrou dentro do carro e, basicamente, entrou nas minhas pernas. Então, quando eu tive o acidente, no começo, eu não senti nada. Como era um carro fechado, quando eu bati, a porta abriu. Aí meio que eu não senti nada de dor. Eu fui sair do carro, quando eu fui começar a sair, velho, eu falei, nossa, minha perna tá doendo muito. Aí quando eu olhei para baixo, eu vi que meu osso tava fora da minha perna, das duas pernas, tava um pé assim, olhando pro outro lado. Tipo, se isso fosse minha perna, o braço, assim, a minha perna tava assim. Nossa. Como eu quebrei a tíbia e a fíbula em uma perna, e no tornozelo eu quebrei quase todos os ossos lá. Eu tive que fazer cirurgia naquela noite. Eles me levaram para o hospital de helicóptero e eu fiz a cirurgia. E quando eu acordei no dia seguinte, o médico me falou que eu só ia poder voltar a correr só tipo depois de 1 ano. E como eu tive várias oportunidades em 2018, eu não queria perder as oportunidades, né? Porque as oportunidades vêm, mas aí se você não demonstrar resultado, se você perde a chance, cara, não é que sempre vai ficar vindo a oportunidade, você perde o timing, entendeu? O tempo das coisas. Então, eu falei, cara, não posso esperar 1 ano. Eu já estava negociando com a Haas de fazer um teste no final do ano. Na verdade, era um teste no meio do ano, em julho. Nossa. E na minha cabeça eu falei, eu vou perder o teste em julho com a equipe, cara. Assim, a única oportunidade de eu fazer um teste na Fórmula 1, eu vou estar perdendo.
Eu fiquei muito chateado. Eu estava no hospital lá, eu fiquei 10 dias na Bélgica. E aí a gente meio que acertou um programa de eu ir para Indianápolis e morar dentro da pista. Eu fiquei morando dentro da pista com a minha mãe no motorhome. Eu fiquei 2 meses em Indianápolis. Depois da Bélgica fui para lá e eu fiz toda a minha fisioterapia lá. Eu ia de manhã, às 7 horas da manhã, fazer fisioterapia no hospital dentro da pista. Fazia 2 horas de fisioterapia. Depois eu ia fazer um treino, tipo um treino físico numa academia de pilotos que eles tinham perto da pista. Eu fazia 3 horas de treino na parte de cima do meu corpo para manter ativo o meu pescoço e tudo. Uhum. No primeiro mês eu ia de cadeira de roda, mas dava para fazer os treinos. E aí eu nadava à tarde. Eu ia numa casa de um médico da Indy, que o nome dele era Dr. Trammell. É um senhor já, mas um cara que tem muita experiência com esse tipo de coisa, com piloto. Eu ia para casa dele nadar, ficava 1 hora nadando. E aí era para tentar recuperar o mais rápido possível, cara. E em 2 meses, depois do acidente, 2 meses e meio, eu consegui voltar a correr. Eu voltei em Mid-Ohio. Que absurdo. Mas minha perna ainda estava quebrada, a perna esquerda. O osso não estava, tipo, formado ainda, sabe? Tinha um espaço. Então, quando eu freava, o osso movia, cara, e doía, assim, eu não conseguia andar ainda. Eu andava de... Como é que chama aquele negócio? Muleta. Eu andava com as muletas, cara, e eu entrei no carro e fiz o teste. Mas eles moldaram esse negócio de fibra de carbono na minha perna para eu ter mais apoio e proteger caso eu tivesse outro acidente. E eu tomava remédio de dor e injeção para meio que ajudar com a dor e meio que amortecer a perna. Ou pelo menos a dor um pouco, entendeu? E ainda andar bem, esse é Então, o incrível. Cara. A gente conseguiu andar bem na Indy. E eu tava sempre ligando pro Gunther, cara. Porque para mim, assim, tem gente que fala, pô, não que tem vergonha, mas tipo, não gosta de encher o saco. Eu falei, cara, eu ia testar com a equipe já em julho. Agora não deu. Agora eu tô voltando para correr. Eu não vou, tipo, só desligar, terminar o contato que eu teve com a Haas. Que o Gunther era o chefe da equipe. E eu tava assim, mantendo ele informado. Ó, primeiro mês de recuperação, já tô quase usando o simulador. Aí eu falei, ó, 2 meses depois, já tô voltando pro carro. Depois de toda a corrida da Indy, eu mandava um update para ele. E o que ele falava? I can't believe it. Não, ele falava, oh, good job, keep pushing, we're rooting for you, keep me updated, sabe? Sim. Mas aí depois eu tive uns bons resultados na Indy e eu falei, ó, Gunther, eu tô 100% recuperado. Assim, vamos lá, velho, me dá o teste aí no final do ano. Mas na verdade não tava, eu conseguia só pisar tipo 70% do freio, sabe? Nossa. Porque o freio você precisa frear muito forte. Você coloca toda a pressão que você consegue com a sua perna esquerda para frear, não é um freio de carro de rua, você mete o pé mesmo. E eu não conseguia frear 100% ainda, mas eu falava para ele, pô, eu tô recuperado, vamos lá, me coloca no carro. E aí ele falou, tá bom, então no final do ano vamos testar você nesse teste em dezembro. E eu falei, pô, show. Aí eu falei, mas cara, eu falei pro cara que eu tô recuperado, mas eu nunca... E o cara vai me pôr num carro de 20 milhões de dólares, né? Não, mas eu tava andando bem na Índia, eu terminei em nono em Portland, eu fiz a terceira melhor volta no oval, eu tava bem, mas eu não tava 100%. Eu tava usando esse negócio de fibra de carbono embaixo do macacão para proteger. E eu falei, cara, eu não tinha corrido sem esse negócio ainda. Eu falei, cara, no teste eu preciso usar esse negócio, mas não vou falar para ninguém da equipe. Eu vou colocar só bem, tipo, na hora antes de entrar no carro, vou colocar embaixo do macacão. E o negócio é duro, você não consegue andar direito, você fica andando meio travado, sabe? Aí eu fui lá fazer meu primeiro teste e eu falei, eu não quero falar pro Gunther que eu tenho isso, porque é capaz ele falar, Pietro, a gente só quer testar você quando você está recuperado e não podemos arriscar um dia de teste para se você não está 100%. Mas aí eu fui no teste lá em 2018, coloquei aquele gesso na minha perna, embaixo do macacão, e fui testar.
e eu fiquei o dia inteiro com o macacão, eu tentava não me mexer muito quando eu saía do carro, para o pessoal não, tipo, perceber, e fiz o teste e, graças a Deus, andei bem. E aí a equipe me contratou para ficar testando o carro em 2019 para eles. Eles cogitaram... Então foi assim. Por ser um acidente tão grave, vocês cogitaram amputar a perna ou alguma coisa nesse sentido? Meu tio que estava comigo, o Max, na hora que eles estavam tendo a cirurgia, teve a chance de amputar o meu pé direito, porque eu tive uma fratura que o osso chama, eu não sei falar em português, mas chama talus em inglês, é no tornozelo, que é um osso bem frágil, e estava tendo problema com circulação naquele tornozelo. E aí inclusive eu lembro que quando eles me transportaram para o hospital, eles me deram um remédio, porque para eu desmaiar, para eu dormir. Eu estava no carro, eu estava com muita dor, cara, e os médicos da pista, eles vieram tentando me tirar do carro e não estava conseguindo. O carro estava tudo destruído, e eles estavam tendo que me levantar, mas o carro tinha um teto, um carro fechado. Então eles tiveram que cortar o teto do carro para poder me tirar. E, cara, a dor todo minuto tava doendo mais e mais. Eu lembro que quando eles me levantaram, eles me deram um negócio, eu desmaiei. Mas aí eu acordei, tipo, parecia uma cena de filme que sabe que está deitado na cama do hospital e os caras estão te levando. Eu escutava os médicos falando, mas parecia que eles estavam falando em outro quarto. Assim, parecia que estava falando no fundo, sabe? Uhum. E eu comecei a escutar isso primeiro. Aí eu meio que comecei a abrir meu olho e estava tudo embaçado. Eu só via as luzes do hospital, que eles estavam me transportando. Parecia aquele cena de filme, que eu só via as luzes passando, sabe? Aí eu vi uma cara do médico assim na minha frente, e o cara tentando falar, não entendia. E eu falava pro cara, porque teve um acidente no ano anterior de um piloto Billy Monroe, que era um piloto de Fórmula 4 inglês, que teve que amputar as duas pernas. E eu tava falando pro cara, eu falava, não corta minha perna, não amputa minha perna. Eu falava pro médico. Eu achava que eu tava sonhando, mas depois o cara me falou, você tava me falando isso. E eles quase tiveram que amputar, mas aí decidiram fazer a cirurgia e tiveram que ficar bem de olho, porque tinha a chance de, chama necrose. Sim, necrose, parar a circulação, né, e aí morre, né? Morre o pé. Aí morre o osso. Mas graças a Deus deu tudo certo. Pô, agora eu tô bem, eu tô 100%. Então, deu tudo certo. Que bom, graças né? a Deus. Mas foi aí quando eu fiz meu primeiro teste, cara, em 2018. E aí, como é que foi a sensação ali, né? Quando você sentou no carro, você consegue lembrar? Você deve lembrar, né? Foi incrível, cara. Eu tava um pouco nervoso, mas eu acelerei lá, eu me adaptei muito rápido com o carro. E o carro da Fórmula 1, ele é, assim, se você for criar um carro de corrida com tudo de melhor, é o carro da Fórmula 1. Tipo, se você pensa, um carro que ele é desenvolvido com um orçamento de quase 400 milhões de euros. Então, imagina um carro com todo esse desenvolvimento, cara. É um carro, assim, mais top do mundo. Então, tudo que um piloto quer num carro de corrida, o Fórmula 1 tem. E o que me impressiona mais é a freada do carro. Você pode frear lá na PQP que o carro para. Lá, tipo, 20 metros antes da curva, ele para. Então, o negócio, uma sensação incrível. Esse aí você não bateu, não, né? Esse aí você aqueceu o pneu bonitinho antes de ir pra pista. Isso daí, pô. Esse sim, com a pressão do chefe da equipe do Gunther, você fazer uma cagada, ele te fala na hora. Isso é bom. Qual que é a sua pista favorita de todas que você já andou? Minha pista favorita... Cara, eu gosto de Spa, na pista que eu bati mesmo. Eu sempre curti muito a pista. E também tem um oval que eu gosto muito que chama Gateway, que é em St. Louis. Que é uma pista top de oval. Mas o oval não é tudo igual? Você prefere o oval ou a pista mista? Qual a diferença, assim? Qual o seu favorito? Cara, para adrenalina é oval. Porque elas não são tudo igual, porque todo oval tem
característica, tem um oval pequeno, tem um oval médio, tem um oval grande, que chamam de Super Speedway, que são muito mais rápidos, e todo oval tem, tipo, a cambagem do oval é diferente, então isso muda, sabe, como o carro, qual a performance do carro naquela curva, mas o oval, cara, o oval dá muita adrenalina. Tipo, cara, você tá fazendo uma velocidade altíssima, com um risco muito alto de se quebrar inteiro, assim, passando centímetros da parede, entendeu? É um negócio que você entra e quando você termina o dia, você fala, puta que pariu, eu sou foda. Assim, quando você termina, é uma sensação muito legal. Pô, que da hora. E incluindo, né? É isso. Incluindo aí todos os circuitos aí, desde quando você começou. Quantos títulos você tem na sua carreira? Eu tenho, incluindo kart ou só carro? Sim, incluindo kart, tudo. Porque, assim, a galera pensa, kart, mas, pô, a gente tava assistindo lá, cara. Cara, difícil. No kart, acho que às vezes a gente esquece, né? Quando a gente vê algum piloto ali na Fórmula 1 e às vezes a gente critica, você esquece que ele, assim, ele destruiu em tudo antes para chegar ali onde ele tá. Então... É engraçado que o Ayrton Senna falava que o kart é onde é competição pura, não tem bullshit, entendeu? Não tem... Ali é o máximo da competição. E a gente viu, os caras, difícil passar e o cara vai seguindo até na última volta, porque na última volta onde o cara ataca. O Uli, que é amigo nosso que tava com a gente, ele corre de kart, sempre correu, e ele tava explicando, falou, fica vendo, na última volta o cara vai atacar, e fica todo mundo ali andando num trenzinho, porque na hora que o cara abre, passa todo mundo. Se o cara ficar tentando brigar ali, todo mundo encosta. Eu ia falar, imagina então quão foda o Pietro e o Enzo são pra chegar onde chegaram, tá maluco, né? Quantas pessoas já não bateram aqui no kart pra estar onde tá, e em todas as outras competições, né? E o kart, que nem você falou, que nem o você mencionou o Ayrton, é a coisa mais tipo, kart não tem muita política, é o automobilismo mais raiz que tem, entendeu? Então é a base de tudo, né, de automobilismo. Você aprende as principais coisas lá no kart. Então então assim, campeonatos que eu tenho, cara, eu acho que eu ganhei 5 campeonatos de kart e 4 de carro. 4 de carro. Então, no total, foram 9 ou 10 campeonatos. Qual foi o que você mais gostou, assim, que você falou, caramba, esse valeu cada pingo de suor? Em 2017, no campeonato, quando eu ganhei o campeonato da World Series, que é da 3.5, era muito importante eu ganhar, que tava com a pressão de, tipo, meus patrocinadores continuarem comigo ou não. Caramba. É equivalente à foi Fórmula até a 2, última né? corrida. Era o mesmo, feeder equivalente à Fórmula 2, né? Era, né, o World Series. Sim, era assim, e o campeonato foi até tipo a última corrida, com o cara no segundo colocado, foi disputado até a última corrida, porque no final de semana antes da última, na penúltima, o meu freio, tipo, teve um vazamento no freio, eu fiquei sem freio na corrida, eu ia terminar em segundo e entrar na última corrida meio que, sabe, mais relax, suave, com o campeonato quase na mão. E o do freio decide não funcionar mais, eu fui parar reto na parede. Caramba. Mas aí eu consegui ganhar, a pressão tava alta. Quando bate assim, não dá nem tempo de perceber, não tem como reagir, né? Na hora que bate ali, deve ser uma porrada assim, que a força G é muito forte, né? Quando... É forte. Eles estavam Muito falando forte. que tem soco que lutador toma, que não chega nem a metade do que é uma batida de um carro desse assim, que às vezes o cara toma ali, sei lá, a batida do Grosjean mesmo, eles estavam comparando, que foi muito séria, né? Aí eu lembro que eu tava vendo um negócio desse, os caras falando que tipo, é um negócio assim... Descomunal. Descomunal. A força que ele bateu naquele muro lá daquele jeito, nossa, graças a Deus que conseguiu sair, né? Que os carros hoje estão muito mais seguros. E agora também... Sim. Não, continua. Pode falar. Desculpa. Não, assim, dependendo da batida, as forças G são diferentes, entendeu? Como o do Grosjean foi muito alto, mas aí tem pancada que você dá que é leve. Mas acho que o diferente do lutador é que o cara tá tomando soco toda hora, né? Isso é verdade. E o cara tá se esforçando lá dentro,
cara, a gente tá se esforçando também, mas o lutador tá com batimento de coração lá em cima, assim, o cara tomando, sabe, pancada na cara, tomando soco, 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 e o cara, assim, usando tudo do físico que ele tem. Então eu acho que, pô, o negócio de lutador também é como, eu acho que como pessoas acham, como que você não tem medo de pilotar um carro de corrida, eu pergunto pro lutador como que você não tem medo de toda vez entrar e sabe, lutar. É um negócio, é punk o negócio. É diferente. É o que a gente estava falando com o Sapato, né? Você entra sabendo que você tem uma chance grande de sair machucado. Quando um piloto de Fórmula 1 sabe dos riscos, mas não é sempre que você machuca. Na maioria das vezes você sai ileso da corrida. O cara, na maioria das vezes, ele sai destruído da luta, né? Tomou pancada na cabeça, chute e tal. A recuperação, complicado. Isso é tudo. E aí agora... Ele falou que ele... Mas ele falou o Sapato? O Sapato, ele falou que às vezes ele tem medo antes de entrar ou não pode ter nenhum medo? Cara, é assim, né? Ele falou, pô, aquela sensação que você tem de ansiedade é a mesma quando você tá ali. Você tá indo enfrentar um cara que tá pronto para te bater. Então, eu falei pra ele... horário marcado, né, cara? Imagina, porque às vezes quando a gente brigou alguma vez na vida, você sente aquele nervoso, ele falou, é a mesma sensação. Você vai sentir daquele jeito ali, aquele frio na barriga. Ele falou que ia no banheiro e só saía um pinguinho. Tentava fazer o xixi ali antes e não sai nada, entendeu? Acho que a maioria dos lutadores sentem. Vocês têm alguma bolsa, alguma coisa que vocês podem fazer xixi dentro do carro ou não? Não, você tem que fazer, você faz no carro, mas normalmente você não faz. Mas se tem que fazer, você mija no carro. Você toma água carro. Muito cedo quando acorda para não ter que tomar, né? Acredito, perto da prova. Você toma antes e aí você consegue tomar dentro do carro água, mas como está suando muito, normalmente você não precisa mijar, entendeu? Porque você já está suando todo o líquido. A pergunta é se você já mijou no macacão? Não, mas uma vez, cara, antes de uma corrida de kart, tava com uns 13, 14 anos de idade, eu tava com diarreia, velho, e eu antes da corrida, eu fui mijar, sabe? Eu fui ir lá dar uma mijada, mas sabe quando você tá mijando e às vezes dá aquele, pô, eu vou pedar ao mesmo tempo? Aí eu fui forçar e saiu tudo, nossa, mas foi tipo 10 minutos antes da corrida. Nossa. Não deu tempo de trocar nada. Eu entrei lá, sentei naquele calor dentro do kart, aquele cheiro de gasolina, o mecânico agachado do seu lado. Você olhando pro outro lado, né? O cara olhando, já estranhando, mano. Que cheiro, cara. Que cheiro é esse? O motor tá com problema. Isso é bom. E agora também aproveitando, né, para trazer um pouco, né, no lado aí de esporte, games e tal, que nós todos aqui gostamos de jogar, né? E uma pergunta, né, que acho que eu sempre tive curiosidade é de que forma você acha que as lives e os games te ajudam na competição? Cara, ajuda a manter ativo. Isso me ajudou durante a quarentena, quando eu tava todo mundo parado. Eu comecei a fazer as corridas virtuais da Fórmula 1. Eu estava fazendo pela Haas, o Enzo pela Ferrari. Isso mantém você ativo, porque o mesmo jeito que você treina para uma corrida de verdade, você treina para uma corrida virtual. Você também tem ajuda de engenheiro e tudo. Você olha a telemetria, os dados para ver onde você pode melhorar. Então, desse mesmo jeito que você faz na vida real, você faz virtualmente. Então, manter seu cérebro ativo, entendeu? Você não ficar parado há tanto tempo. Claro que você não tem as forças Gs, ou aquele lado físico você não tem, e o sentimento do carro é um pouco diferente, mas toda a parte mentalmente que você tem na vida real, você tem nas corridas virtuais. Então, manter o cérebro ativo, sabe? Então, e ajuda, cara, ajuda muito. Qual que você acha que foi o maior desafio para você começar a streamar, assim? O que você sentiu? Maior dificuldade? Lidar com cava, né? Caramba, então foi fácil. Tô zoando. Porque quando a gente começou a fazer a Twitch no começo, assim, a gente fez, como a gente tá fazendo aquelas corridas virtuais, a gente falou, vamos streamar pro pessoal assistir.
E aí eu falei, Enzo, vamos criar uma conta. E como vocês E ficaram a gente sabendo da começou a Twitch? fazer. Sim, como Ah? surgiu? Vocês já tinham feito há muito tempo atrás, né? Live na Twitch. Não, eu fiz como uma live, nem foi uma Entendi. live, assim, foi um negócio, eu fiz, e eu fiz criar conta, e 2 dias depois nunca mais entrei. E eu tive essa conta, mas eu falei, Enzo, vamos tentar fazer. E, cara, no começo é complicado fazer todo o setup do Nossa, OBS. Quando graças a Deus vocês tinham você o não Brook, entende né? Um dessas salve aí pro coisas, Brook, que ajudou vocês mas quando bastante. você não entende dessas coisas, cara, você fica muito perdido. E eu tava com o Enzo, pô, ficamos 2, 3 dias só vendo como fazer. Aí você tentava streamar o jogo da Fórmula 1 e dava aquele lag, que a tela do jogo ficava travando. É, Nossa, foi um negócio chato de fazer no começo, de, sabe, fazer tudo funcionar. Mas aí deu, a gente fez, tipo, só para poder, para algumas pessoas poder assistir, a gente ter gravado depois. Aí do nada o Enzo tava fazendo uma live e veio o gank do Gaules, do Gal. E aí no começo eu tava no meu quarto, eu estava no quarto dele fazendo, eu acho que ele tá fazendo umas corridas. Aí ele, porra, Pietro, vem aqui no meu quarto, cara. A eu já gente recebeu imagino um ele. gank do Gal. Aí eu falei, como assim? Ele falou, vem aqui. Eu falei, não, mano, eu tô fazendo uma coisa aqui. Aí ele, vem aqui, porra, você precisa ver isso. Porque a gente normalmente tinha umas 30 pessoas assistindo e do nada teve umas 5.000 pessoas. Aí eu falei, caramba. A gente começou a falar e o Gal, eu acho que estava vendo da tela dele. Uhum. Eu abri na tela e ele começou a falar com a gente agradeceu ele. E aí, depois ele mandou uma mensagem para mim, falando, eu sei que está fazendo as corridas virtuais, a gente poderia transmitir suas corridas? Eu falei, claro, pô, seria uma honra para a gente, sabe, ter você transmitindo. E aí que você começou a narrar com ele, né, Sim, cara? sim. Eu entrei no E Discord foi aí que aquela eu te vez. conheci. Exato. E É, aí que você mandava umas mensagens no chat, aí todo mundo falava, porque aí a gente fazia umas lives, você entrava de vez em quando, e os caras falavam, olha a lenda, o Carva entrou. Não, Eu falava, entra em quem que é qualquer chat, os esse caras dão Carva, velho? mod pro cara, dá mod, tipo, sem eu nem pedir. mas, Aí vocês deram mod e falei, pô, vou ajudar eles, mas né? é engraçado essa conexão com a tribo, porque se você ver a sua história, a história de superação, de perseverança e tal, tem muito a ver com É, tudo que o Gal, tipo, criou, né? sim, Toda essa filosofia que a tribo tem de cuidar um do outro, o jeito que você faz com o seu irmão, que a gente percebe o carinho que você tem por ele e tudo assim, a conexão é muito forte com a tribo. Antes mesmo de você entrar, você já era da tribo e não sim. sabia, entendeu? É, o que poucas pessoas fariam, né? Tipo, a galera pensar, não, porque que nem o Gal fala muito, vocês estavam preparados para isso, né? Vocês têm jeito, vocês É, têm todo, né? Aquela energia. Então acho que foi uma sintonia aí que ocorreu, que foi muito legal. você já Não, assiste. muito obrigado, mas na verdade, assim, o Gal, ele nunca precisava, ele ajudou e até ajudou, pô, ele ajudou muito a gente, cara, sem precisar ter ajudado, entendeu? Então ele é uma pessoa, inclusive com você, Carva, com, sabe, todo mundo da Twitch, e principalmente o Gal, cara, ele, assim, eu sempre vou ser muito grato a ele, porque ele realmente ajudou a gente muito, toda essa energia que ele deu pra gente, cara, e foi até uma coisa que me ajudou durante o ano, porque 2020 foi um ano muito difícil para mim. Claro que eu tive a oportunidade de correr na Fórmula 1 as últimas 2 corridas, mas foi um ano, assim, mentalmente, cara, foi um ano muito difícil para mim, porque eu nunca tive um ano sem correr. Eu não estava correndo nada, eu estava como reserva. Em 2019 eu estava como reserva, mas eu estava correndo de DTM. E 2020 eu estava correndo nada, cara. E isso mentalmente para mim, cara, foi um negócio difícil. Teve dias que eu tava, sabe, meio para baixo, assim, mano, cara, eu quero correr, eu não tô conseguindo correr. Quem sabe se não vai vir nenhuma oportunidade para mim. Mas tendo a Twitch, e às vezes eu fazia as lives com o Enzo, das corridas do Enzo, tendo essas pessoas novas que eu conheci, e foi um negócio que eu consegui trabalhar e tirar um pouco a minha mente dos problemas que eu estava tendo de não ter nenhuma oportunidade em 2020 para poder correr.
eu tava podendo usar a Twitch como uma coisa para meio que me distrair um pouco e meio que focar na Twitch, em ajudar meu irmão a transmitir as corridas dele e fazer outras coisas com a Twitch. Então, no final, isso me ajudou muito mais do que eu acho que o Gal, vocês sabem. Isso foi uma coisa que pessoalmente me ajudou muito. Não para minha carreira, mas eu pessoalmente me ajudou muito durante o ano. Que foi de muito forma bom indireta ajuda também pra carreira, né? Você tá ali substituindo uma coisa pela outra. Tanto é que vocês colocaram o adesivo do Gaules no carro do Enzo, que, cara, essa história acho que a gente nunca conversou muito, mas foi uma história muito bacana, Sim. assim, o Gal ficou chocado, ele falou, meu Deus, que coisa doida, porque eu lembro até hoje, eu tava aí na sua casa e o Enzo, do nada, virou e falou assim, que você acha, cara, o que você acha de eu colocar o nome do Gaules lá no carro? Eu falei, porra, como assim, o que eu acho? Acho da hora pra caramba. Daí, porque, Mas né? pode? Mas pode, né? Porque assim também, né? Geralmente só tá patrocinador ali. Aí o Enzo, não, nossa, tipo, a gente quer pôr como. Você também falou, o Gugu, a gente quer colocar aí como uma retribuição. Obviamente, né? Tipo, você não cobra nada, é o que a gente quer fazer pela tribo. E muita gente não sabe isso. Tem gente que fala zoando, o Gal patrocinou. Não, tipo, vocês fizeram ali do coração. E foi uma coisa muito bacana, cara. Muito legal. Inclusive você, na sua entrevista após Fórmula 1, falar Cê é da louco. tribo. Cara, o fato de você lembrar. Cara, eu que tô com o Gal todo dia, naquela pressão, tipo, eu ia me fazer o máximo pra lembrar, mas, cara, foi uma coisa muito bacana. Não, e a cara. gente sente, tipo assim, agradecido todo mundo, entendeu? Porque quando você agradece a tribo, a gente, pô, velho, o cara tá agradecendo a nossa companhia, né? Tá A agradecendo comunidade a inteira. comunidade inteira. Foi muito bacana da sua parte ter feito aquilo ali. É que Obrigado. a gente passou por isso juntos, né? Sim. Porque, tipo, tava toda durante a quarentena, as corridas virtuais, aí todo mundo apoiando sabe, quem sabe ter uma chance de correr na Fórmula 1, e aí surgiu as chances de eu correr. Então, pô, a gente tá nessa história, a gente escreveu essa história juntos, então a gente passou por ela juntos. Então, por isso que eu quis falar, porque a gente chegou na Fórmula 1, eu, a tribo e todo mundo que me apoiado há muito tempo, chegamos juntos na Fórmula 1. Essa é a verdade. E essa história tá longe de acabar, né? Agora Só o a gente vai começo. pra Indy, a gente A volta história pra continua, Fórmula 1. a história continua. Certeza. Quem que é mais rápido, hein? O Pitbull ou o Tubarão? É você ou seu irmão? Olha, aí é uma pergunta difícil, hein? Aí é uma pergunta polêmica, mas eu e o Enzo, a gente faz corridas 1 versus 1 no simulador e eu acho que a gente fez, foram 3 ou 4, mas eu acho que está empatado. Ele tem 2 vitórias, eu tenho 2. A gente Então, quer ver esse eu desempate acho que o aí, nível ó. tá igual. Empate aí O tem que nível tá rolar. igual. A gente podia então fazer. Vamos ver, tem que fazer a última final aí. Vamos fazer com narração do Apoca ainda. O Apoca, Com certeza. pôr o Apoca para narrar a disputa da melhor de 5 do Enzo com o isso aí. Pietro. E outra coisa que eu tava pensando na infância de vocês, o Gugu era muito duro com vocês? Cobrando assim resultado e tal. Porque a gente viu uns pais lá na pista de kart, Nossa. meu amigo. Os caras ficam lá só fazendo assim, né? Caramba. Tocada livre, né? Tipo, Ele ficava assim, eles faziam assim. É pro cara ser suave. esse era os legais. Tinha os outros que ficavam xingando, tiravam o chapéu e ficavam... Não, você é louco. E o menino cara- sai assim, ó. O pai achando que ele fazendo assim pro cara vai fazer ele andar mais rápido. Tipo, você acha que o cara não já tá fazendo o melhor dele? Você falando pra ele acelerar, o cara vai acelerar mais. É como aquela pergunta do cara, ele faz uma corrida, a classificação, aí o filho entra e o pai fala, pô, mas se não conseguir acelerar um pouco mais, tipo, você acha que eu tô fazendo o quê lá? Assim, Tô tirando o pé, tipo, tô passeando, né? Tô tirando o pé, assim, Ah, eu tô economizando aqui. não, aqui, eu vou te contar o que aconteceu esse fim de semana. O Montoya tava lá. E o filho dele, o Sebastian Montoya, tava lá correndo também. E ele ganhou no sábado. E no domingo, ele largou em primeiro, lembra? Sim. E aí ele caiu pra sexto. Nossa, quando acabou a corrida, o pai dele já tava... O Montoya tava ali do lado do guarda-rei, assim, ó, esperando ele parar o carro. Quando ele parou, ele já falou, você deu muito espaço pra eles passarem, que não sei o que, não sei o que. Já virou as costas e saiu, tiltado. Já vazou, foi. Aí ele foi falar com a mãe dele, né? A mãe dele tava do nosso lado, assim.
Aí ela veio, aí ele falando assim, mãe, mas eu não tinha o que fazer. E ela, tipo, ela não queria meio que, ela queria consolar ele, mas ao mesmo tempo você vê que ela tava, assim, só, não posso aliviar muito, tem que pôr a pressão, né? E aí o moleque... Não, mas é assim, tem os pais que são assim. Meu pai também, ele é assim, mas ele, tipo, ele dá espaço, ele sabe que a gente está lá fazendo o nosso melhor, fazendo o nosso trabalho, ele confia na gente também, então ele dá espaço, mas assim, ele dá mais, tipo, pressão em, tipo, assim, com o Enzo. A pressão que o meu pai dá claro, o Enzo tem a oportunidade de estar correndo, e meu pai tá dando a oportunidade para ele. Mas meu pai fala, tá, Enzo, estamos fazendo tudo isso, mas, cara, você precisa fazer a escola, que tá fazendo online school, que é a escola que ele faz online. Caramba, o Gugu vira Enzo, pra mim e velho, fala, ele pelo amor de Deus, dá um jeito que ele não meu me pai fica escuta. tão bravo, cara. Eu acho que quando você tava ficando aqui em casa, Sim. cara, quando eu tava fazendo minhas corridas, o Carva ficou umas 2, 3 semanas aqui em casa. Eu acho que meu pai ligava pro Carva, porque o Enzo não atendia, para falar pro Carva, falar pro Enzo fazer a escola online. Então, essa pressão que o meu pai faz, mas ele fica bravo, meu. Deu umas discussões entre meu irmão e meu pai. Meu pai fala, meu, o que você não está fazendo online school? Eu estou pagando por isso. Ele falou, isso vai sair do seu bolso no próximo semestre. Se você não fazer, esse semestre você vai ter que pagar para sua escola. A gente podia Meu pai ajudar fica muito bravo. o Enzo em live, né? Fazer aí o EAD junto, todo mundo, com a Fit Force, com a tribo. Ah, sacanagem. Mas, porra, tem coisa que tipo, é melhor terminar. Mas é isso. Mas claro que tem as pressões, e eu acho que meu pai, ele sabe, e todo piloto tem seu um caráter diferente, né? Então, cada piloto você tem que lidar com ele um pouco diferente. Como eu sou um cara que eu não gosto de falar de mim mesmo, mas assim, eu sinto que eu sou um cara que eu já coloco muita pressão em mim mesmo, sabe? E eu sou muito crítico com eu pessoalmente nas coisas que eu faço. Eu sempre quero fazer o meu melhor, e quando eu não eu erro, às vezes até uma coisa não vai certo e está fora do meu controle, eu fico assim desapontado com mim mesmo. Então meu pai, ele sabe que ele não fica lá me perguntando, me taxando, ele me deixa trabalhar sozinho. Agora com o Enzo, ele é um pouco diferente, assim, o Enzo assim é diferente. Eu já aprendi com o Enzo, por exemplo, quando o Enzo faz alguma coisa que ele podia ter feito melhor e ele sair do carro, se eu for direto falar com o Enzo, logo em seguida, depois que ele sair do carro, eu já sei que vai dar mal, assim, porque ele, às vezes depois ele fica com a cabeça um pouco quente, sabe? Uhum. Então, o Enzo é aquele cara que ele é extremamente rápido, mas ao mesmo tempo, ele, assim, a emoção dele tá sempre muito alta. Explosivo. Então, se você vai, tipo, criticar ele logo em seguida de uma corrida, vai dar mal. Eu já tentei fazer isso, então o que eu faço agora com o Enzo? Tipo, eu espero 1 hora depois da corrida para ir poder falar com ele para ver as áreas que ele pode melhorar. Senão vai dar, sempre vai dar F. E comigo é diferente. Eu acho que o meu pior inimigo sou eu mesmo, porque às vezes eu me coloco mais para baixo do que eu deveria. Então, acho que todo piloto tem sua característica diferente como pessoa, e eu acho que cada pai tem que entender isso e para ver como lidar com seu filho no melhor maneira possível. Beleza. Bacana. Vamos ler umas perguntas do Vamos. chat? Eu tenho aqui, 4 perguntas do chat. Eu vou ler aqui para você e depois a gente vai ter 4 perguntas surpresas aí. Surpresas? Sim. Paim Sige. Fala, Pietro, beleza? Pão com manteiga aqui. O que você acha sobre termos mais categorias iniciantes no automobilismo brasileiro? Faz a pergunta, o que eu acho do que faz mais O uma que vez? você acha sobre termos mais categorias iniciantes no automobilismo brasileiro? Eu acho que já temos umas categorias de base muito boas no Brasil. Eu acho que não precisa ter mais categorias. Eu acho que, na verdade, os pilotos brasileiros precisam ter mais apoio
sabe, financeiro para poder correr não só no Brasil, mas se ele vem no Brasil, sair do Brasil e ir para a Europa. Que já tem a dificuldade de você chegar na Europa já como um estrangeiro e correr. Imagina tendo apoio financeiro limitado. Você está correndo contra cara que já mora na Europa. É muito mais fácil o cara morando na Europa, já com a família, não tem esses custos de morar num país estrangeiro, ainda mais o custo de correr. Então, acho que o que limita a ter mais pilotos brasileiros correndo e no automobilismo mundial é esse apoio financeiro que eu acho que deve vir de empresas grandes do Brasil. Ou criar alguns campeonatos com mais relevâncias dentro do Brasil. Talvez é mais isso que ele está perguntando. Se desse para, em vez da galera ir jovem para a Europa, a galera poder ficar no Brasil e ter esse reconhecimento, ter esse desenvolvimento. Talvez criar alguns campeonatos igual a Stock Car, por exemplo, mas assim, nas categorias de base. Eu acho que a pergunta é mais nesse sentido. Inclusive, você pode falar do programa Fittipaldi Brothers, né, que vocês lançaram junto com o Pedro. Eu acho que a próxima pergunta, se eu não me engano, é isso. O Bira Luanzinho, que é um sub nosso aí. Um abraço, Bira. Valeu. Quando o Pietro estiver aqui no Brasil, vai visitar o projeto de kart que leva o nome deles em Santa Catarina? Fale mais sobre o projeto. Esse mesmo. Ó, a pergunta. Sim, eu vou estar no... Pô, na hora H, hein? Eu vou estar no Brasil 10 dias, então vai ser difícil ir para Santa Catarina, que eu vou estar tendo várias coisas. Eu vou estar Maria do Tempo em São Paulo, mas isso foi uma coisa que a gente desenvolveu. É um curso de pilotagem infantil que eu fiz junto com meu amigo Pedro Jacobsen. O Pedro, ele foi o meu coach de kart e meu mecânico. Então, sabe quando você foi em Homestead, tem um piloto com um mecânico e coach? Era o Pedro, isso era o Pedro para mim e para o Enzo. Então, foi ele que ensinou a gente a pilotar e ensinou a base de corrida, sabe, no kart de automobilismo para a gente. Ele agora está no Brasil e a gente fez esse curso de pilotagem infantil junto com ele, que a gente faz 1-2 vezes por mês, que normalmente dura 1 a 2 dias, e ensina a base de corrida para um piloto infantil que está começando. E cada aula que a gente tem, a gente pega um menino de uma comunidade, sabe, carente do Brasil, que está, sabe, uma comunidade difícil, que está indo bem na escola. A gente conseguiu o apoio do Estado para eles colocarem um piloto, um menino que, sabe, está dentro do critério para fazer uma aula. Então, normalmente tem 10 pilotos fazendo, e um deles eles conseguem fazer de graça com apoio do governo para poder fazer isso, entendeu? A gente consegue, ensinar um cara e dar, sabe, mais para, dar motivação para um cara que está numa situação difícil ir bem na escola e, ter uma chance de fazer um curso de pilotagem. Eu queria te perguntar uma coisa antes que eu esqueça. Quem no ciclo da F1, assim, que você vê e fala, nossa, esse cara é bacana, véio. E se tem algum chato, assim, que você possa falar? Mas o chato é mais chato de falar, mas o legal, pelo menos, quem que você fala? Nossa, esse cara, ele é demais. Dos pilotos. O Daniel Ricciardo, ele é muito gente boa. Durante o final de semana, ele estava no mesmo hotel que eu, e às vezes eu via ele de manhã, e quando eu tinha qualquer dúvida, cara, eu fui assim, meu cara de pau mesmo, eu chegava para ele e falava, eu tô tendo esse problema aqui, nessa curva, quando eu tô seguindo uns carros, não tô me acostumando bem, e eu perguntava para ele, e ele foi assim, cara, muito aberto comigo, muito legal. Sabe, assim, um cara gente boa, Top, mano. sabe, um cara muito legal. Às vezes tinha uma vez quando eu tava fazendo um teste em 2019, eu tava no paddock, esquentando antes de entrar no carro, ele também. Ele tava jogando, acho que era rugby, e com o treinador dele. Aí, como eu tava treinando, ele me chamou para jogar com ele. Aí eu comecei a esquentar jogando rugby com ele, sabe? Que legal. Então ele sempre foi um cara muito legal. Vou ler outra pergunta aqui. Não vou pôr você na parede não para perguntar do mais chato.
Quem mandou foi o Caio Ricardo. É difícil de dar ré num carro da Fórmula 1? Se errar o lugar que para depois da volta de apresentação, o que que acontece? Se é difícil dar ré no carro da Fórmula 1. É muito difícil. Complicado, cara. Putz, é muito complicado. Assim, graças a Deus eu não tive que dar ré. Normalmente quando dá ré que você deu foi F total. Então Mas eu tava treinando. Eu lembro que eu tava no carro, eles me deram um manual e, cara, é um procedimento complicado, porque é um procedimento que você primeiro precisa engatar a marcha ré, que é um negócio que você precisa apertar um monte de botão ao mesmo tempo para conseguir fazer, e também para voltar para a marcha neutra, para ir para a primeira, também é complicado. Então, tipo, se você precisa dar ré numa corrida, já era. Você vai perder uns 30 segundos. Não é que você está com aquela caixa de câmbio que está manualmente, você vai, putz, coloca ré, em 10, 5 segundos você já está indo. Aqui você dá ré, filho. É melhor parar no box que já deu, a corrida já era. É que ele falou de você parar errado na hora da volta de apresentação ali no grid. O que que acontece? Você passar um pouquinho daquele. Porque eu fico olhando assim, para dar a impressão que você não consegue nem ver onde está aquela linhazinha branca ali no chão. Como que você sabe o lugar certo de parar e saber como você vai. Se passar, o que que acontece? Porque tem a linha branca e do lado direito, do lado por fora, no pneu de fora, então você tem uma linha amarela que é mais longa, que você consegue ver, que te dá o posicionamento do limite. E você sempre quer colocar a sua roda dianteira naquela linha, você posiciona com a linha amarela. E, tipo, se você passar, como demora muito para colocar ré, você tá ferrado. Eles vão te dar um pênalti, com certeza. Entendi. E é difícil você voltar rápido. Então, é isso. Mais uma pergunta aqui do nosso sub, o Vitão Widget. Obrigado pelo sub aí, Vitão. Lembrando que o sub tem 2 chances de ganhar o boné, hein? 2 chances a mais. Pietro, vocês... Vezes 2. Vezes dois. Pietro, vocês pensam em criar uma indústria, investir em outras áreas, como em roupas, restaurantes, quem sabe criar um time de CS? Principalmente por criarem um nome no Brasil esses meses? Não, assim... obrigado que ele acha que a gente já criou o nome. Estamos tentando criar, mas a gente ainda é muito pequeno, sabe? Assim, temos muita coisa para frente aí que temos que poder melhorar, muita coisa que temos que fazer no automobilismo. Mas, claro, quem sabe, restaurante eu não sei, mas linha de roupa também, eu não sei, mas outra coisa, quem sabe um dia ter uma equipe de corrida. Imagina ter Fittipaldi Brothers Racing Já na tem, Indy, que é um Virtual. negócio mais viável de fazer do que a Fórmula 1. Aí ter você, Vini, e o Carva como gerente, chefe de equipe. Aí sim, hein? Aí a gente consegue, sabe, tentar encaixar o Gal como patrocinador principal da equipe, entendeu? Oh. E a tribo já vai estar muito, muito grande. Ia ser top, hein? Oh. Ter uma equipe de verdade. Sim, com certeza. Com certeza. E agora vamos para as perguntas de uma galera especial. Então, deixar o Carva ler a primeira Vou aí. até pegar aqui o celular, porque... a Samara, não sei se você conhece a Samara, hello, escreveu uma pergunta aqui, ela escreveu um livro, não é uma pergunta, né? Porque se fosse uma pergunta, eu não teria 10 linhas, né? Ela falou, sabemos que... Mas a Samara, ela tá em equipe, então ela manja, é engenheira nossa, ela é quem tava salvando todas as lives lá com a parte técnica, que a gente não entende nada. Então ela fez uma pergunta, sabemos que a Rouge é uma das curvas mais difíceis das pistas de automobilismo. Um dos agravantes dessa dificuldade é o fato dessa curva ter, além das forças G laterais, nossa, é uma redação, e longitudinais, a atuação da força G vertical. Seria este agravamento que soma ao alto nível de dificuldade dessa curva, já que essas forças G verticais interferem na pressão sanguínea do atleta, ou o fato dela ser uma curva tão veloz, essa atuação da força G vertical acaba ocorrendo de forma tão rápida que passa a ser quase
né, imperceptível para o piloto, né, e assim a dificuldade que se encontra em outros fatores. Não sei se deu para entender, mas acho que a culpa foi mais Não, minha. eu acho que deu, porque tem a força G lateral e tem a vertical, que quando você está indo em El Rouge, ela é de subida. Isso. Mas na verdade, a única coisa que você sente às vezes é aquele frio na barriga e só É isso. só isso. O que é ruim, o que você sente às vezes em quando, é que quando é uma curva que você está primeiro descendo, você está numa descida, aí ela sobe, quando o engenheiro vai abaixando o carro, a suspensão, e normalmente quando você consegue abaixar a suspensão do carro, você ganha performance com isso, né? O carro fica mais baixo, então o carro melhora. Então o cara vai, tipo, tentando achar limite. Às vezes o engenheiro fica tentando achar o limite demais, o cara abaixa o carro demais, e quando você entra numa curva assim, você sente o piso pegar e o carro quase pula. E aí você perde o controle do carro. Isso já aconteceu com os pilotos naquela curva. O cara abaixou demais o carro, o cara foi lá, perdeu o controle, bateu no chão, perdeu o controle e tinha uma vez o cara capotou perdendo o controle assim. Caramba. Ah, sinistro. Aí você sente as forças G, hein, quando você está capotando lá com aquele carro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que dá para o engenheiro do lado de fora alterar no carro durante a corrida? O que ele consegue fazer ali? Porque queria saber mesmo assim, o que eles conseguem fazer lá? Porque às vezes eu vejo o cara fala assim, furou um pneu aí e tal. Eu sei que ele tá usando a telemetria e tudo, mas às vezes antes do piloto perceber qualquer coisa, o cara já falou lá assim, ó, o pneu vai começar a esvaziar aos poucos aí e tal, deve ter tido um furo. Igual com o Russell aconteceu na corrida, que o Russell tava correndo, que o cara falou, ele, oh my God, ele já falou no rádio, já foi puto pro box. Não tem muito que o cara pode fazer, assim, o negócio é o cara, assim que ele vê isso, chamar o piloto para parar, assim, não tem muito, se o pneu tá vazando e se tiver muita coisa pela frente, não tem muito o cara fazer, assim, o cara fala pro piloto, ó, seu pneu tá com vazamento aí, você tá fudido, meu querido, vem parar que vai estourar aí daqui a Então, pouco. não assim, tem como eles não fazerem pode... nada, então, mexer no carro, alterar alguma configuração do carro do box não tem como ser feita. Com pneu, não, porque pneu é um negócio que não dá para ele, sim, com certeza. tipo, você precisa parar, mas com outras coisas, sim. Vamos falar, se o motor está sobreaquecendo com a temperatura, eles conseguem colocar, e te falar para colocar manualmente no volante, um ajuste que o motor ele tem menos potência, mas ele melhora a temperatura do motor. Entendi. Ele não está sobreaquecendo. É igual no joguinho. Tem, Esses caras tem tudo várias fazem coisas yoga, diferentes porque a que pode voz fazer, deles entendeu? é tudo Pietro, please, mode 4, thank you. Os caras falam tudo muito calmo, né? Os caras têm uma... Parece que todos são idênticos. Mano, eu quase me perdi, eu achei que entrou outra pessoa na live aqui falar. Você falou de uma maneira. Caramba, eu já posso ser engenheiro, hein? Falou tão Você falou de um calminho. sotaque. Falei, que porra é? Tá falando um robô comigo. Tem algum engenheiro aqui falando comigo. Chegou, you're hired. Eu achei que era no computador dando F, entrou um vírus. Pelo amor de Deus. Aí, tem uma pergunta aqui do Favieri. Ele perguntou, cara, o que mais me causa curiosidade é a vida dele na NASCAR lá em Hickory. Se puder perguntar como que Hickory? era. Hickory. Como que era o quê? Como que era a sua vida lá? Bom, eu morava aqui, onde eu tô morando agora. Então, lá em Hickory era tipo 1 hora daqui, que era um lugar bem assim, não no meio do nada, mas tem uns caras meio estranhos lá, quando vão assistir a corrida, você encontra com uns caras assim, muito estranhos, cara. Porque é uma corrida mais antiga da NASCAR, a pista é muito antiga. E é uma das pistas mais históricas de NASCAR. Eu corria lá, tipo, só para você saber, você vai lá comprar alguma coisa para comer, tinha cachorro quente, tinha cheeseburger. Sabe o que eles faziam também, cara? Sabe o que é Oreo? Sabe Oreo? Sim. Negócio de chocolate, Oreo? Tinha Oreo frito. Que? Tinha Oreo frito, tinha... Sabe a barra de Snickers? Sim. Aquela barra de chocolate? Fritavam também. Que?
Nossa. Cara, fritavam tudo, cara. Mas os caras adoravam. E eu provei esse óleo frito, é fantástico, viu? Caramba. Nossa, o colesterol subiu, mas era fantástico. Mas era legal, assim, eu corria com os caras lá, mas uns caras bem americanos mesmo. Sempre tinha briga depois da corrida. Tinha uma vez que tinha várias corridas acontecendo. Então, às vezes, eu antes da minha corrida, eu assistia e tinha uns carros, o cara na última volta, o cara em segundo, tentou passar o cara em primeiro e os dois bateram. E era a minha primeira corrida de late model que eu ia fazer. Então, eu era novo nesse cenário. Uhum. O cara, em primeiro lugar, saiu do carro dele. Você sabe que você sai assim, Pela janela. Do lado, não tem porta, você sai pela janela. O cara em primeiro saiu do carro dele, o cara em segundo ainda estava no carro, estava começando a sair. O cara em primeiro subiu correndo no capô do carro em segundo lugar. Quando o cara estava saindo, ele deu tipo aquele chute Chuck Norris, o cara tá saindo. Caramba. E o cara chuta com as duas pernas, o cara saindo do carro, ele pula em cima do cara, começa a dar porrada. Imagina, na minha primeira corrida vendo isso, eu falei, caramba, velho, que negócio, o negócio aqui não é brincadeira. Os caras são assim, era um negócio muito, negócio legal, assim, negócio interessante de ver. Negócio bem diferente, né? Diferente. Mas era legal, eu curti muito. Já correu Daytona? Eu já fui na pista lá. Eu já fui várias vezes, mas não corri. Um dia eu quero correr. Fui assistir um motocross lá, não tem nada a ver com corrida. Pô, mas ia ser legal, hein, Carvinha? Imagina a gente num 24 horas de Daytona, alugamos um motorhome, ou pegamos um patrocínio no motorhome top, a gente vai lá, faz um churrasquinho durante a corrida, não sei o quê. Cara, ia ser legal, hein? Legal demais, cara. No Bike Week ainda. Pô. Ia ser top. E aí uma próxima pergunta veio do nosso querido Apoca aí, que ajudou a gente durante o ano bastante 2020 nas transmissões. A pergunta que ele fez é se você acha que o automobilismo nos esportes eletrônicos podem continuar ganhando cada vez mais seguidores e se tornar grandes como esportes eletrônicos mais conhecidos. Sim, com certeza. Eu acho que o lado do esportes vai continuar crescendo, só tem para crescer, já está muito grande, mas vai crescer ainda mais, porque principalmente também automobilismo, que é uma coisa que é tão difícil uma pessoa conseguir, sabe, correr um carro de corrida, pilotar um carro de corrida, ele tendo esse acesso de poder fazer virtualmente, é um negócio muito legal que eu acho que as pessoas apreciam muito. É diferente quando um futebol, um basquete, você pode pegar qualquer bola e em qualquer gramado ou campo jogar futebol, jogar basquete. Você pilotar um carro de corrida é difícil acontecer. Até um cara pilotar de kart é difícil. Então o cara ter o acesso de, sabe, poder ter um volante, um pedal, poder ligar um jogo e pilotar em qualquer pista do mundo, qualquer carro, é um negócio que é muito legal. E mais tecnologia que vai tendo nos jogos, os jogos vão ficando mais similar à vida real, só tem para crescer, cara. Então, eu acho que esse negócio do esportes é muito interessante. Já estamos fazendo, sabe, que a gente teve a nossa equipe no Apoca Series, Sim. Que é um negócio legal, e estamos fazendo. Vai ter um anúncio daqui uma semana, em breve, junto com a Apoca, estamos fazendo um negócio legal. A equipe vai continuar, mas vai ter um anúncio grande lá também. Então eu estou querendo entrar e poder, sabe, fazer parte disso. E, se você fosse comparar hoje assim um simulador com a vida real, é muito parecido um simulador de corrida hoje, assim, um nível de não qualquer simulador, o que vocês usam, por exemplo, na Haas, se você fosse comparar com você pilotando o carro real, é muito perto? Você acha que tem muita coisa para melhorar? Sim. A única coisa que você falta, cara, é aquela sensação de velocidade e a sensação física das forças G nas curvas. Isso você não tem. Mas o jeito que você freia, o jeito que você vira, acelera é igual. O simulador que a gente usa da Haas é o mesmo simulador que a Ferrari usa.
a mesma tecnologia. E a gente tem o nosso próprio chassi no simulador. O simulador ele move assim muito, ele mexe. Tem o pedal que eu usava no simulador e o assento, o banco que eu usava, foi o mesmo pedal e banco que eu usei nas corridas. Estava na Itália. Então, quando o Romain teve o acidente, eles pegaram o pedal e meu banco e tiveram que mandar para Bahrein. E foi isso que eu usei no carro. Pô, que top, não sabia. Quantos pedais que tem num carro de Fórmula 1 normal? São só 2 mesmo? 2, acelerador, freio e a embreagem na mão. Porque eu lembro na época que o Schumacher corria, parece que ele tinha 3, ele era diferente. Ele tinha um freio, o freio de um lado e o freio de outro, alguma coisa assim. Tem isso? Tem gente que corre com 3? Tem gente... Não, assim, hoje tem mais, é mais regulado, assim, eles fiscalizam mais essa área, mas antes era um pouco mais aberto. Eu acho que ele fazia, eu acho que para as largadas ele tinha tipo um freio, um outro freio para poder frear mais fácil para o carro não andar nas largadas. Mas eu também já escutei essa história, mas não sei se era isso ou se era outra coisa, mas naquela época era muito liberado, então os caras podiam fazer o que eles quisessem, entendeu? Ah, legal. O Joinha mandou uma pergunta aqui também. Ele falou, pergunta para ele o que mais surpreendeu a ele sobre a comunidade em questão de apoio à sua carreira e à carreira do seu irmão. E se quando você começou a fazer a live, você esperava todo esse apoio e se pretende manter cada vez mais perto dos fãs e que acompanham e torcem pelo seu sucesso na Fórmula 1. Claro, eu quero continuar, vamos continuar com o Enzo também fazendo live. E, pô, esse apoio, cara, foi, que nem eu falei, naquela época que eu não estava correndo, foi um negócio que me ajudou muito. Porque eu estava num momento difícil, não na minha carreira, mas, sabe, não podendo correr e estando parado há tanto tempo, nunca fiquei fora de um carro há tanto tempo. Foi difícil. E tendo esse apoio e ter essa interação com essas pessoas, quando eu estou fazendo live, foi um negócio que me ajudou muito. Essas corridas virtuais também foi um negócio que eu posso fazer para me distrair também, manter ativo. Então, não consigo, sabe, colocar em palavras quanto ajudou. Pessoalmente, me ajudou muito. A gente vai, sabe, querer interagir mais com as pessoas quando a gente faz live. Eu sei que essas últimas semanas a gente tem feito live e tudo, mas não tanto como antes. Mas eu tento fazer uma live uma vez por dia, mas estamos agora no processo de organizar e finalizar o que eu vou correr nessa temporada, então por isso que as coisas têm sido bem corrido. O Enzo está voltando para casa no domingo e vai ter novidades em breve na minha carreira, no do Enzo e também da live, vai ter muita coisa legal. A gente está fazendo tão frequente a live, mas a gente está fazendo quase todo dia, mas não tanto como antes, mas é porque estamos preparando várias coisas legais, vocês vão ver. Pô, bacana, estamos bem ansiosos. E abraço pro Joinha. Abraço pro chefe, um dos chefes. O chefe, o professor. Então, a gente queria agradecer muito o seu tempo. O Joinha tá no chat aí. Queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo. Eu vou deixar o Carva fazer as considerações finais, mas já de antemão agradeço a sua participação. Eu sei que você está na correria aí, que vai ter que ir para o Brasil, e ter tirado um tempinho para falar com a gente, foi muito legal. E a gente espera que um dia você venha aqui participar ao vivo com a gente aqui, para a gente poder fazer aquele churrasco. Eu vou... Vamos com certeza. Não, queria agradecer, assim, eu até falei como que foi na retrospectiva do Gal lá de 2020, eu falei que para mim uma das coisas mais bacanas que o Gal proporcionou foi no ano de 2020, foi ter conhecido você e sua família, foi uma coisa bem bacana, vocês me receberam, assim, de portas abertas, me convidaram, o Gugu, sem palavras, é um cara fenomenal, não é à toa que vocês estão onde estão e tem a humildade que tem, a Ju, a Valentina, todo mundo, então, assim, foi uma coisa muito bacana e foi muito legal poder acompanhar com vocês, assistir as corridas do Enzo na Fórmula 3, você chegar a pilotar carro de Fórmula 1 numa corrida, né? Que nem você falou ali, se você falou, né, de você estar ali do lado, olhar o Hamilton, olha de um lado o Verstappen, aí ele tá
Ricardo, é uma coisa assim, a gente sente na pele pelo fato de estar todo dia assim, tudo bem, eu tive uma aproximação maior, mas assim, você tá fazendo live, você tá com todo mundo. Vocês respondem o chat, vocês têm um carinho por todo mundo, sabe? Lembra o nome das pessoas. Então assim, eu acho que eu posso falar pela tribo e pela Fit Force que a gente se sentiu ali do seu lado no momento em que você teve ali no maior momento ali da sua vida. Então, só tenho a agradecer, porque vocês, né, vocês são as mesmas pessoas pessoalmente. Tipo, tem muita gente, é que nem o Gal falam, né? O Gal, é impossível você não ser aquela pessoa fazendo o tanto de horas de live que você faz. Agora, eu conhecendo vocês pessoalmente, ali fora da câmera, posso dizer que vocês são exatamente as mesmas pessoas. E vocês fizeram muitas lives em 2020. Então, assim, obrigado aí pela amizade né, e vamos aí com tudo para 2021. Não, muito obrigado, Carval. Obrigado, Vini. Como você falou, cara, como vocês sentiram junto comigo, eu senti vocês também junto comigo quando eu estava correndo. Eu juro que quando eu estava lá no grid, principalmente em Abu Dhabi, que eu consegui, sabe, aproveitar mais o momento e realmente sentir todo, sabe, eu estava pensando no apoio de todo mundo da tribo, da live, que estava sempre me apoiando, todo o apoio que a gente recebeu do Brasil também. Eu realmente senti todo mundo lá comigo. Eu falei, cara, não tem nada que pode parar a gente agora. Assim, eu estava indo mais agressivo naquela corrida, eu na minha cabeça, eu estava lá no grid fazendo o hino nacional, e eu falei, caralho, estamos com o Brasil inteiro junto comigo, agora vamos partir para cima, entendeu? Eu senti aquela energia, sabe? Então, isso para mim vale muito, foi muito importante. E eu quero falar, cara, o meu irmão me falou quando eu cheguei em casa, depois das corridas, ele falou, pô, Pietro, nunca vou esquecer o momento de quando eu assisti você correr as duas corridas, aquelas 2 semanas com Carva, com seu irmão Carva junto aqui em casa. Ele falou, vai ser momentos que eu nunca vou esquecer na minha vida. E ele falou legal, que a sua presença estando aqui, ele ia estar sozinho em casa, cara. Então, ele estando com você aqui, ele realmente curtiu muito. Eu sei que ele nunca vai esquecer desse tempo também que não. vocês passaram juntos aqui. Foi Então, um prazer. foi O top. Enzo, só a família inteira, é demais. É um amor, assim, que é pra vida inteira. O ganhador do sorteio foi o Ian Cabral. A gente vai entrar em contato para mandar o boné do Fittipaldi Brothers para você. Obrigado, Pietro. Parabéns. Boa sorte. E que esse ano vai ser melhor ainda, pode ter certeza. Tamo junto. Então, muito obrigado. Valeu, Vini. Valeu, Carva. E parabéns aí o que vocês estão fazendo com o CarvaCast. Está sendo muito top. Então, parabéns. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até Valeu, o galera. próximo, Falou, pessoal guys. que tá assistindo. Próximo Tchau. terça-feira com a Livinha do UFC.